Cara, muito provavelmente quem tiver parte do seu dinheiro em dólar, seja investindo ou só tendo moeda, vai fazer muita grana nos próximos anos. Você chegou a ver quanto o dólar subiu nos últimos 12 meses? A gente saltou de R$ 4,86 para R$ 5,80 só nesse período. E aí eu te pergunto, será que a tendência é melhorar ou continuar piorando? Basicamente, a gente deve entrar num fluxo onde o real vai continuar perdendo muito valor ao longo dos próximos anos, e enquanto isso o dólar vai estar se valorizando. E para você ter ideia, eu mesmo investindo com essa moeda, consegui fazer uns $250 só nesse último mês. Então, para te ajudar a ganhar com isso também, eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Na primeira parte desse vídeo, eu vou te explicar o motivo pelo qual o real deve continuar perdendo valor ao longo desses próximos anos. E também, nesse mesmo período, o dólar vai estar ganhando valor. Ou seja, esse aqui é puramente o motivo pelo qual você deveria estar investindo em dólar a partir de agora. E depois que você entender esses motivos, é claro que você precisa saber como investir, né? Então eu vou te apresentar 9 corretoras que a gente tem, as 9 principais aqui no Brasil, que possibilitam você investir em dólar e em outros investimentos atrelados a essa moeda. E eu vou tentar de uma forma dinâmica te mostrar as vantagens e as desvantagens de cada uma. Vou te mostrar todos os custos, os tipos de investimento que você pode investir por essas corretoras, para que dessa forma você consiga entender e escolher qual dessas faz mais sentido para o seu dia a dia. Opa, eu sou o Bernardo, se você não me conhece, o meu único objetivo é te ajudar a investir melhor. Eu quero te passar conhecimentos de uma forma simples para você finalmente aprender a fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Só que antes de começar esse vídeo, eu queria muito te pedir um favor, que é de você clicar no gostei aqui embaixo e se inscrever no canal. É de graça e dessa forma o YouTube vai divulgar esse conteúdo para mais gente. Então você vai estar ajudando mais pessoas a investirem o dinheiro delas de uma forma mais inteligente. Mas sem enrolação, vamos começar aqui. Eu queria te mostrar a situação atual que a gente se encontra. O real ele foi criado em 1994 e acredite se quiser, essa moeda naquele período estava 1 para 1 com o dólar, ou seja, com R$ 100 você conseguia comprar $100, que é o que a gente consegue enxergar aqui nesse gráfico. E com o passar dos anos, a nossa moeda acabou perdendo valor, cada vez mais e mais. Só que o problema que a gente tem visto no Brasil com o passar dos anos é uma desvalorização mais acentuada do que ela precisava ser. E em 90% das vezes, por conta de uma má gestão do governo. Então hoje, para você ter uma ideia, depois de 30 anos, R$ 1,94 seria equivalente a R$ 8. Ou seja, a nossa moeda perdeu em 8 vezes o seu poder de compra. Em outras palavras, se você tivesse R$ 100 em 1994, hoje esse dinheiro seria equivalente a só R$ 12,50. E existem vários motivos pelo qual o real muito provavelmente vai continuar perdendo valor ao longo dos anos. Só que eu diria que o principal deles é um motivo interno, e é o risco fiscal que o nosso país tem. Imagina o seguinte, o Brasil ele tem contas a pagar, ele tem dívidas com outros países, com a própria população, e a todo mês ele vai fazer arrecadações e vai ter despesas. Quando essas despesas acabam sendo muito grandes, você concorda comigo que o risco do país não ter dinheiro para pagar as dívidas que ele tem com qualquer país que seja, ou com as pessoas, acaba aumentando? O risco fiscal é justamente isso. Se a gente está gastando muito mais do que a gente arrecada, a chance da gente não conseguir pagar alguém é muito maior. E isso vai fazer com que o nosso dinheiro perca valor com o tempo. Porque, por exemplo, uma das formas que a gente tem para pagar essas dívidas é imprimir mais dinheiro. Então a gente imprime mais dinheiro, consegue pagar essas dívidas e, por consequência, o valor do real vai cair. Então, de uma forma geral, o Brasil ele acaba precisando aumentar essas arrecadações para pagar essas dívidas, porque ele está gastando demais, e a gente vê investimentos prometendo um retorno muito maior do que o comum. Um exemplo disso é o Tesouro IPCA+. A gente hoje em dia está vendo o Tesouro IPCA+, para 2029 pagando quase 7% nesse exato momento. Isso porque na semana passada a gente já chegou a passar de 7%. E a última vez que a gente viu isso foi na época do governo Dilma. Eu, inclusive, não achei que isso fosse acontecer tão cedo de novo. E um outro fator que mostra que a gente está literalmente na contramão com o resto do mundo é o fato do Brasil ter recentemente elevado ainda mais a taxa de juros, enquanto os outros países já estão cortando. E assim, o aumento e o corte da taxa de juros é natural, porque a economia ela funciona de uma forma cíclica. Mas isso claramente mostra pra gente que o Brasil está saindo da sincronia com o resto do mundo, que pode não ser muito bom para a nossa moeda no longo prazo. E se você não sabe disso, uma das funções, eu diria até que a principal delas, né, da taxa Selic, é justamente de frear a inflação, de esfriar a nossa economia. Então, se o Banco Central está tendo que subir essa taxa Selic, é um baita indicativo de que a gente deve ter mais altas na inflação nos próximos anos. Imagina que a gente, além de estar cavando um buraco no chão, todos os outros países estão com um avião, um foguete subindo.
e se afastando numa proporção muito mais rápida ainda. E essa valorização do dólar nos próximos 2 anos agora está muito mais provável de acontecer depois que o Donald Trump foi reeleito para presidente dos Estados Unidos. De forma resumida, isso acontece porque ele fez 2 promessas específicas. Vamos começar falando sobre o aumento nas tarifas de importação. Essa medida vai basicamente fazer com que o mercado local deles seja aquecido. Muita gente que antes comprava de outros países, ou seja, tirava dólar dos Estados Unidos para comprar algum produto, alguma matéria-prima, vai acabar optando por deixar o dólar dentro dos Estados Unidos e vai consumir de forma local ali. Quando o dólar está saindo do país, isso tem um efeito de desvalorização. Então antes as pessoas estavam vendendo dólar para comprar, para importar de outros países. E com essa medida as pessoas vão estar deixando de vender o dólar, e então o efeito vai ser de valorização dessa moeda. E a segunda promessa que ele tem é de redução dos impostos. Assim como o Brasil, os Estados Unidos têm dívidas a serem pagas com outros países, com a população. E uma das principais formas de arrecadação de um país são justamente os impostos. Se ele está reduzindo esses impostos, ele vai precisar aumentar essa arrecadação de alguma forma. E como é que os Estados Unidos vai fazer isso? Justamente aumentando a taxa básica de juros. Dessa forma, os Estados Unidos vai ficar mais atrativo para investimentos com risco baixo e mais pessoas ao redor do mundo todo vão querer colocar dinheiro dentro do país deles. E dessa forma, mais uma vez, vai ter um efeito de valorização do dólar ao longo dos anos. Então, simplesmente com esse efeito de captação de dinheiro, ele vai acabar valorizando a moeda dele, se distanciando ainda mais de outras moedas como a nossa, que é o real. Bom, agora que você entendeu o que deve acontecer nos próximos anos, e você deve ter visto a importância de investir pelo menos uma parte do seu patrimônio em moedas estrangeiras como o dólar, como é que você faz para fazer isso? De uma forma resumida, você precisa de uma corretora que você consiga transferir, fazer um câmbio entre a sua moeda local para a moeda estrangeira. No nosso caso, a gente quer fazer um câmbio entre real e dólar. E antigamente isso era muito difícil, eram corretoras limitadas que podiam fazer isso. Só que hoje em dia isso está muito mais fácil. Então eu vou te mostrar aqui as 9 principais corretoras que a gente tem. E eu vou pincelar rapidamente sobre vantagens e desvantagens de cada uma delas, para você poder escolher qual faz mais sentido para você investir. E aqui embaixo na descrição você vai ter um link para você poder abrir a conta em qualquer uma dessas corretoras se você já não tiver, só para facilitar o seu trabalho. Bom, a primeira corretora da nossa lista é a Nomad. Ela vai te oferecer investimentos de renda fixa e renda variável. O que é muito interessante é que ela vai te dar um acesso ao mercado fracionário também. Isso não necessariamente existe em outras corretoras, O mercado fracionário nada mais é que você poder comprar frações de um ativo, de uma ação, por exemplo, na Bolsa de Valores. A gente vai ver aqui que tem corretores que não vão permitir isso. Você tem que comprar uma unidade de uma ação se você quiser. Só que isso pode ser muito caro para você, ainda mais quando a gente está falando de dólar. Além disso, o que é bacana aqui é que você tem uma isenção muito grande, tanto em depósito, retirada de dinheiro e a corretagem. E a gente está vendo aqui um spread cambial entre 1% e 2%. E se você não sabe, o spread cambial é justamente a forma com que a corretora vai fazer dinheiro fazendo essa ajuda para você, te deixando investir em dólar. Quando você for converter o seu real para dólar ou vice-versa, tem um percentualzinho que vai ficar com a corretora para ela poder lucrar de fato. A segunda corretora que a gente tem aqui é do Banco Inter, e essa aqui só vai te deixar investir em renda variável. E aqui, por outro lado, você vai ter algumas taxas, principalmente se você for fazer transferências entre contas fora desse banco. E nesse caso aqui a gente tem um spread cambial que pode ser abaixo da última corretora que eu te mostrei. E além disso, o depósito mínimo dessa corretora é relativamente baixo e é só de $1. A terceira corretora que a gente tem aqui é a Avenue. Ela vai te oferecer investimentos de renda fixa, variável, também com mercado fracionário. E sempre que a gente está falando de corretoras para você investir, são muitas coisas que você tem que pesar na balança. Então, nesse caso aqui, você vai estar se expondo a um menor spread cambial. Então, a gente, comparando com as outras 2 corretoras que eu te mostrei, tem um spread menor, só que como contrapartida você vai ter mais taxas. Então, se você tiver a intenção de fazer muitas movimentações, talvez não seja interessante optar por uma corretora com muitas taxas. Só que se você não tem essa intenção de fazer movimentação, é bem bacana você optar por corretoras que têm um spread cambial baixo, porque você vai maximizar o que vai ficar com você depois de fazer essas conversões. A quarta corretora que a gente tem é a do BTG Pactual. Nessa daqui a gente só tem investimentos de renda variável, mas incluindo ainda o mercado fracionário. E aqui a gente já vê uma diferenciação das outras corretoras também, que é a taxa de manutenção. Se você não tiver $10 mil ou $50 mil em investimentos nessa corretora, você vai ter que pagar uma taxa de manutenção de $10 por mês. Mas se você já é um cliente do BTG Pactual, você já investe seu dinheiro lá, existe essa chance, de você já ter essa quantia investida e você investir de forma global
acaba sendo gratuita. E além disso, o BTG ele cobra algumas taxas para você fazer movimentações com esse dinheiro. A quinta corretora é a Vest, ela vai te oferecer só investimentos de renda variável. Observa que dessa vez não vai incluir o mercado fracionário. E semelhante ao BTG Pactual, você vai ter uma taxa de manutenção também, só que bem mais baixa, né? Você vai ter aí de $5 por trimestre, não é de forma mensal. E ela vai te oferecer um depósito mínimo bem baixo, né, de R$10, com um spread cambial que está até dentro da média das corretoras que a gente viu até agora. Só que uma grande vantagem dessa corretora é que para você botar o dinheiro dentro dela, seja por TED ou Pix, você não paga nada. A nossa sexta corretora aqui da lista é a XP Investimentos. É bem interessante porque ela vai te oferecer tanto investimentos de renda fixa quanto investimentos de renda variável, e ela, comparada com a maioria das outras corretoras que oferecem esses dois investimentos, ela tem uma credibilidade maior, já é um pouco mais estabelecida no mercado. Então ela pode refletir um pouco mais de segurança. Só que para você poder habilitar essa função de investimento global, você precisa de pelo menos R$10.000 na sua conta de investimentos. Você é totalmente isento de qualquer taxa para fazer movimentações com esse dinheiro, então para transferir dentro dessa conta, para retirar. Só que o spread cambial pode ser um pouco mais elevado do que outras corretoras menores e menos conhecidas. Em seguida a gente tem a corretora do C6 Bank. Ela vai te oferecer investimentos de renda fixa e renda variável também, assim como a XP, sem contar com o mercado fracionário. Essa corretora ela tem um spread cambial bem interessante, entre 1% e 1,5%. E caso você não seja um cliente deles, você vai precisar gastar $10 para abrir essa sua conta internacional e poder fazer essas movimentações com dólar. A nossa penúltima corretora da lista é a Interactive Brokers. Ela vai te oferecer investimentos de renda fixa, renda variável e, diferente das outras, criptomoedas já também. Você é isento de taxas para ficar movimentando esse seu dinheiro ali dentro. E ela vai trabalhar com planos diferentes, né? Eles têm o plano Light e o plano Profissional. E muito provavelmente é uma assinatura que você vai ter e como vantagem são menores corretagens de acordo com o plano que você tem. Bom, e para finalizar aqui na nossa lista, a gente tem a Charles Schwab. Ela vai oferecer também investimentos de renda fixa, renda variável. E o que é interessante dessa corretora é que você vai ter isenção de corretagem quando você for investir em ações, ETFs ou Treasury Bonds, que são os títulos de renda fixa emitidos pelo governo dos Estados Unidos. E vale lembrar que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, eu estou apenas tentando te passar informações para você conseguir investir em dólar e diversificar ainda mais o seu patrimônio. E se de alguma forma esse vídeo foi útil para você, por favor não deixe de clicar no gostei aqui embaixo, se inscrever no canal. Dessa forma o YouTube vai compartilhar e ajudar muito mais pessoas também a conseguirem entender isso e executar esse tipo de investimento. E se você tiver alguma dúvida, fica à vontade, pode escrever um comentário aqui embaixo ou até sugestão de vídeo que você queira ver. Eu vou estar muito feliz em ler e te responder em breve. Um forte abraço para você e até a próxima.